Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, direto do conglomerado de emissoras do grupo Bandeirantes de Comunicação aqui em Minas Gerais. Daqui você ouve a Rádio Nativa 103.9, daqui você ouve a Band News 89.5 e daqui também você recebe aí nos sinais dos principais cruzamentos da região centro-sul da capital, o Jornal Metro, que hoje é representado por esse cidadão aqui, Gilbercy Júnior, Manula também é nosso convidado, Dimar Oliveira Júnior Brasil, você também conosco até a 1h54 aqui nos Donos da Bola. E como a gente não gosta de perder tempo, principalmente na largada, para não queimar a largada, vamos falar que o Cruzeiro embarcou na manhã de hoje para Bolívia, onde amanhã estreia na Libertadores contra o Universitário de Sucre. Diogo Ramalho, ele acompanhou tudo, veja aí. Boa tarde, Everton. Um abraço a você. O Cruzeiro já embarcou para a Bolívia com 19 jogadores relacionados. Além do Universitário de Sucre, a altitude de mais de 2.000 metros é adversária do time estrelado. O atacante William, que já foi campeão da Libertadores, falou de mais uma estreia que acontece nessa quarta-feira. Todo mundo com muita vontade de estrear. Claro que a gente sabe que não vai ser fácil, né? E temos que superar a altitude, enfim, é um lugar que a gente não está acostumado a jogar, mas que possamos ser inteligentes, né? Possamos fazer uma boa partida e, se Deus quiser, sair com um resultado positivo de lá. O goleiro Fábio vai bater mais um recorde. Ele será o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, com 611 jogos. Uma coisa natural que foi acontecendo aí ao longo desses anos, aí 10 anos aí como titular do Cruzeiro. Então acho que todo sacrifício foi válido e fico muito feliz de estar podendo estar dentro do Cruzeiro ainda nessa temporada de 2015 aí, buscando aí o que é importante aí, que são os títulos e a alegria do nosso torcedor. Aliás, esse que acabou de falar aí, goleiro Fábio, monstro, né? Vai ultrapassar Dirceu Lopes, que tem 610 jogos, e vai ficar atrás apenas de Zé Carlos, que tem 633 jogos com a camisa celeste. Então, no final desse ano, o Fábio passa também o Zé Carlos, quer dizer, uma marca espetacular, sensacional, excepcional desse monstro chamado Fábio. Vou começar com você, Brasil, porque você já entrou aqui, você sempre entra no pique total. Você eu te assustei hoje. Você entra... Eu te assustei hoje. Hoje o queixo do Everton, se tivesse aquele desenho animado. Parecendo um pelicano, né? Mas você entrou aqui animado, disse, olha, pelo embarque aí, o Cruzeiro vai arrebentar lá amanhã. E aí, Brasil, boa tarde. Boa tarde, Everton. Um grande abraço para você, grande Gilbercy, grande Manula, dia, amigos. Sem dúvida, dá pra gente acreditar no Cruzeiro pelo que ele mostrou no Mineiro. Libertadores é diferente, é outra pegada, o Cruzeiro tem mostrado isso. A altitude acaba pesando, principalmente na mente. A gente ouve, conversa com muitas pessoas. A mente, ela é determinante nisso. Isso não tem dúvida. Até contar um caso que uma vez o Marques que jogou no Atlético, ele me falou. Uma vez o Atlético foi jogar na altitude e o time inteiro abriu o bico. Eu não lembro onde que foi o jogo. E ele falou, olha, o cara que correu por todo mundo é o cara que, entre aspas, mas tinha, verdade, tinha uma vida desregrada, vivia na noite. O Guilherme corria, chegava para fica tranquilo, o corpo assim, ia correr para todo mundo, o cara que você não esperava. Foi um monstro. E o Marques, que tem uma condição física privilegiada, teve dificuldade. Então a mente pesa muito. Estava ouvindo hoje o Márcio Rezende numa entrevista também falando muito sobre isso. A mente influencia, que já atuou, que já apitou várias vezes. E claro, tem a questão física mesmo. Esse talvez seja o maior adversário do Cruzeiro, mas se o Cruzeiro mantiver essa pegada, tem sim condição de obter um bom resultado. Respeito ao adversário, é jogo fora de casa, a altitude pesa, mas dá para acreditar, viu, Everton, em um bom resultado. Muito bem, Gilbercy Júnior, ele que é editor executivo do Jornal Metro, o maior jornal do mundo, presente aí nos principais cruzamentos da região centro-sul da capital, em breve em toda a capital, né? E aí vem... Primeiro eu gostaria que você destacasse o Jornal Metro aí, Felipe, mas... Aliás, coincidência ou não, Everton, aqui, a matéria que eu mesmo produzi é a mesma marca matéria histórica. É a mesma matéria que vocês destacaram aqui no programa. O Fábio, que está se aproximando, né, do Zé Carlos, precisa apenas de mais 22 partidas para poder ultrapassar o Zé Carlos. E é uma marca que ele vai chegar antes do fim do primeiro semestre. Obviamente, eu acho que ele tem mais uns 2, 3 anos de carreira no Cruzeiro aí. Então o Fábio já está na história do Cruzeiro, vai crescer ainda mais, né? Sinergia total entre o Jornal Metro e a equipe da Por isso que a gente trabalha junto, né? E essa coluna aí? Não, e aproveitando o ensejo, queria parabenizar você, Everton, porque é uma reportagem do UOL, eu sei que já passou, a Dimara já falou, todo mundo já falou, mas eu acompanho o Everton desde o início da carreira dele. Eu fico emocionado, assim, eu sou seu fã, cara, você sabe muito bem disso. Obrigadão, eu acho maravilhoso de onde você veio, o que você faz.
E quem te conhece como eu te conheço de verdade, como pessoa, não só pela televisão, pelo nosso trabalho, mas como pessoa, é seu fã, cara. Eu sou seu fã. Obrigado, de coração mesmo. Você sabe que você também cabe nesse coração em formato de picanha. Que não é pequeno o seu coração. Que não é pequeno. Claro, com certeza. Tem uma gordurinha, mas tá firme, batendo forte e honesto pra verdade. cacete, mas muito. E essa coluna, Nós temos aqui, ó. que é essa coluna? Deixa eu ver. Quem que escreve essa coluna, Everton? Deixa eu ver essa coluna. Qual o tema? Levi, Esse cara do lado aqui, né? O Júnior Brasil. Só com 10 jogadores. É, o Júnior Brasil. O Júnior Brasil escreveu uma coluna interessante aqui. Eu costumo ser bem crítico. Com o texto do Júnior Brasil. Corta tudo. Corto tudo. Inclusive, ele mandou um WhatsApp hoje bem cedo. Hoje, bem cedinho, ele mandou um WhatsApp pra mim reclamando de uma tesourada que eu dei no texto dele aqui. Ainda bem que foi no texto. Se é no N ali, era tesão e alegria. É verdade, rapaz. Porque aqui tá tensão e alegria. Você falando disso aí, depois da declaração do Juversi, eu chego a ficar realmente apavorado. Sem né? dúvida. A gente vai bater esse papo com o Juversi. Você quer falar do Cruzeiro ou só do Jornal Merda? Não, eu quero falar do Cruzeiro, claro. E sobre não só a marca histórica, mas acima de tudo, a estreia. Eu dizia ontem, Sim. Aliás, ontem não, hoje no comentário na Band News, que o Cruzeiro, que na teoria tem o grupo mais fácil, na teoria, atenção para quem tem dificuldade de interpretar. E muita gente. O Cruzeiro precisa usar e abusar de somar pontos, porque o primeiro geral dá vantagem. Sim. Né? O primeiro geral dá vantagem. E isso tem influência. Não é? Você acha que há possibilidade, pelo que você está vendo o Cruzeiro jogar hoje? Bom, estávamos conversando antes do programa entrar no ar, em relação à partida de amanhã. Acho que o Cruzeiro vai ter dificuldade sim, por causa da altitude. Eu fui na Bolívia, já viajei para Bolívia, e fiz uma brincadeira de dar uma corrida lá de 10, 15 minutos. E realmente, você puxa o ar, é uma coisa que assusta. E a gente, é engraçado que a gente fica um pouco inchado. Você tomou um chazinho? Não, tomei não. O pé fica inchado, a mão fica inchada, a gente realmente sente. Mas o fator psicológico pesa muito, o Júnior Brasil tem plena razão nisso. Mas eu acho que um fator que vai dificultar o jogo do Cruzeiro amanhã é não ter um meia que conduza, ter meias apenas que conduz a bola, que não estica. Eu acho que quem tem que correr a bola, quem tem que correr no jogo amanhã é a bola e não os jogadores. Se o Cruzeiro entrar na correria... Correr com inteligência. Correr com inteligência. Se o Cruzeiro entrar na correria maluca no primeiro tempo, de querer construir um resultado, aí no segundo tempo ele pode ter dificuldades, porque o gás pode faltar. É experiência. O Manula, eu não abri o programa com ele, normalmente você abre com um convidado e tal. Você já é um convidado de muito tempo, Juversi, e nosso companheiro de band. O Manula já veio, em uma outra oportunidade, causar discórdia, né, aqui no programa. Mas para quem não conhece, o Manula, além de um tuiteiro, né, diário, radical e que acompanha tudo do futebol mineiro, é um tremendo de um médico, pediatra, nosso convidado especial, cuida da criança aqui até hoje, né? E muito bem, por isso que eu estou firme. Claro. E aí, Manula, te dando boas-vindas e sendo bem leve com você. Você chamou o Paulo André de urso panda, e agora, depois daquela estreia de sábado, Manula? A estreia contra o poderosíssimo Boa, que perdeu para o Vila Nova e para o RT. É importante isso aí. Mas vamos pegar o gancho aqui do Juversi, a gente estava falando um pouquinho sobre o Cruzeiro. O Júnior Brasil fez uma referência ao Atlético. Esse jogo, eu me lembro bem, foi o jogo do Atlético em La Paz contra o Bolívar. Se não me engano, foi uma ensacada de 5-0 que o Atlético tomou na altitude. O jogo do Cruzeiro é um jogo difícil, também acho, concordo com os amigos aqui. Embora Sucre não tenha uma altitude tão elevada quanto... né? Não é como La Paz, como Oruro, que chega a ser criminoso, né? Sucre estaria em termos de 2.700, 2.800 metros aí de altitude. E eu também concordo muito com o Juversi. Acho que o Cruzeiro tem que ter muita inteligência para saber dosar o fôlego e partir para definir o jogo no primeiro tempo, né? O Cruzeiro é muito mais time, em condições normais vai vencer até com uma certa tranquilidade, mas o fator altitude não deixa de assustar. Mas eu confio no Cruzeiro, acho que apesar do urso panda Paulo André comprometer a zaga aí, o Cruzeiro vence bem. Então, ele não comprometeu nesse jogo, com todas as coisas ele fez a parte dele. E eu também, você sabe que eu tenho ressalva. Mas... Ontem eu conversei com um atleticano, e muito atleticano, muito. E ele me confessou o Cris Galo, não, que né? não, que gostaria de ver Paulo André com a camisa do Galo, hein? Olha só. E se ele me autorizar, ele está assistindo o programa, e se ele me autorizar, eu conto quem é. Dimara, eu deixei você por último, porque nós vamos segurar a audiência agora. Aliás, eu quero ouvi-la. Eu ia tratar de um outro assunto com você, mas eu gostaria de ouvir. Porque senão eu pulo o Cruzeiro, você não fala do Cruzeiro, a gente cai no Galo. Você, quando trabalhou no Cruzeiro, trabalhou por 3, 4, 5 anos, sei lá? 5 anos. Evidentemente que você viajou.
inclusive para altitude. Isso. Você não joga, mas você sentiu a altitude também, Dimara? Não senti. Deu uma corridinha igual o Juveci para fazer o teste? Eu perguntei para ela se ela deu essa corridinha, se ela deu um teste. Ela falou, não, o máximo que eu foi subir a escada para entregar. Nível de exigência, né? Eu só entreguei material para subir e descer na escada, mas eu realmente não senti nada. Tem gente que não sente nada. E vou te dizer, eu não pensei muito nisso. A gente comentava hoje de manhã na Band News, eu, Everton, o Felipe, o Diogo, enfim, todo mundo que está lá Segunda a pela sexta, manhã. 10h40 da manhã. Isso. Que tem gente que sente altitude no Brasil, né? De tanto que você vai pensando, você já sai daqui passando mal. E isso é uma coisa que a gente sempre ouviu dos treinadores, né? Ouviu dos preparadores físicos, que essa forma de condução também, ou seja, você ficar falando demais dessa questão, e a gente pontuou isso até com o Diogo no embarque dos jogadores hoje, que eles não falaram muito nessa questão. O pensamento tem que ser o da concentração, da bola, o do adversário, o que você tem do outro lado. O que eu tenho sentido, que a gente tem conversado com os jogadores, com o próprio Marcelo, é um respeito enorme por um grupo que todo mundo fala assim, é muito fácil. Mas o Marcelo tem uma consciência, a gente até elogiou a entrevista dele no último jogo, porque ele tem uma consciência de que ainda é um time em formação e que precisa de tanta coisa que tem que ser elogiado. Porque todo mundo fala assim, nossa, né? Foi uma maravilha contra o Boa. Foi muito bem taticamente. E que vale ressaltar, Dimara, só emendando o seu raciocínio, é que só ontem o Cruzeiro finalmente conseguiu ter todos os jogadores liberados para efetivamente entrar em campo. Então, a situação do Marcelo é uma situação muito complicada de armar o time, porque ele não tinha as peças todas em mãos ainda. Taticamente, ele tem essa noção de que mesmo sendo contra o Boa, né, taticamente o time se comporta muito bem, mas que ainda falta muita coisa. Eu acho que essa concentração é primordial. Se a bola e lá é muito mais rápido, né, chega a ser impressionante quando a gente vê, mas o que é necessário para não acontecer o que aconteceu com o Internacional? Uma concentração inicial muito grande. Todas as vezes em que você reinicia, e o Cruzeiro apresentou demais esse problema no ano passado na Libertadores, início de primeiro tempo, início de segundo tempo e finalzinho. É uma situação de muita concentração. Então, eu acho que o Marcelo trabalhou muito mais isso do que ficar falando com o jogador de olha a altitude, olha não sei o quê, olha aquilo, olha aquilo. Tem um técnico maluquete, né, o técnico da universidade, e você tem um treinador que colocou o filho dele com 12 anos, quando ele era técnico do Aurora. Você imagina o que é isso? É o desdenhar o time que você tá. Ele é polêmico, doidinho. Então, assim, foi um grande jogador, obviamente, mas que tem as suas características. Então, o Cruzeiro não vai enfrentar só o que é dele, a altitude, não. Ele vai enfrentar uma série de situações de uma torcida muito em cima, de um time que quer muita coisa. Acho que foi mais nesse sentido que o Marcelo conversou com o Manula, enquanto a Dimara falava, você se manifestou quando ela citou o treinador. Lembra, né? Sim. O treinador que a Dimara se refere é o Júlio César Baldivez, um grande jogador da Bolívia, que fez parte daquela geração vencedora do Echeverri, do Erwin Sanches. Ele ganhou do Brasil naquele que o Tafarel estava no gol? Ele estava naquele time? Ele estava no grupo, mas ele ainda era muito jovem. Se não me engano, ele não participou daquela partida, mas da Copa de 94 ele já participou. Como a Dimara bem colocou, é um cara polêmico, tem algumas atitudes... Polêmico! Sim. Não, colocar o filho de 12 anos. Se bem que o Felipe Junqueira, nosso editor, falou que se fosse o Levi, né, no time de coisa, tinha colocado os filhos dele 12, 13 voltando anos. ao Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tem uma reserva de oxigênio muito importante no Judivan. Acho que é um jogador que, se ele não entrar jogando, pela característica de velocidade, um jogo mais agudo. O Joel exatamente. Então seria interessante guardar. Eu acho que sim. Acho que não sair de cara. O Judivan seria uma peça importante para entrar no segundo tempo e ou segurar o jogo ou tentar reverter caso o placar ainda não esteja favorável ao Cruzeiro, o que eu não acredito. Eu acredito que o Cruzeiro defina no primeiro tempo. Já que você citou o Judivan, amanhã tem matéria especial com o Judivan aqui, que é um jogador que a gente defende, pede no time titular do Cruzeiro quase que diariamente aqui. Vamos por em janeiro, só para completar o raciocínio dele, em janeiro eu participei do programa aqui, você estava até de férias com o Cadu, eu fui extremamente criticado quando eu falei que o Judivan seria o destaque do Cruzeiro em 2015. Fui muito criticado, rede social, aquela coisa toda que você já conhece, que você sofre com isso, vive com os momentos bons, os momentos ruins de rede social. Uma enxurrada de críticas. Judivan, quem é Judivan? Esse menino não vai brilhar, não. O Judivan, volta a dizer, nós estamos em fevereiro. O Judivan vai ser o destaque do Cruzeiro nessa temporada. Eu falei isso em janeiro e fui criticado. E essa questão que envolve até altitude, nessa entrevista do Márcio Rezende, ele falou uma coisa interessante. Por isso que a parte psicológica, ela pesa. Ele falou que quando ele foi apitar a 4.000 metros, ele não sentiu. Quando ele foi apitar a 2.000 e poucos metros, ele sentiu. Então, olha que coisa louca. Ele teria que sentir nos 4.000, não nos 2 e pouco. Ele falou que a dificuldade dele não foi no mais alto, foi no mais baixo. Então, é algo realmente complicado. Cada organismo reage de uma forma. Tem gente que não sente, como a Dimara falou, claro que ela
não foi lá correr, mas você deu exemplo, você deu uma corridinha, você sentiu. Então é muito pessoal. O Léo Moura, aos 15 minutos do primeiro tempo, no jogo do Flamengo, ele pediu o okay. O Anderson, que era do Internacional. Manula vai lembrar disso muito bem, nocaute Jack, que era aquele gigante da seleção brasileira, roupeiro. E uma vez a seleção foi jogar na altitude, só bobagem, tem nada disso não, quer ver? Pegou um saco de roupa, pôs nas costas e começou a subir um andar. Subiu subiu dois, o terceiro ele desmaiou, caiu. Rapaz, tem um amigo meu que disse que em alguns pontos da Bolívia, para o avião pousar, tem que subir, é verdade. Olha, vamos para o Atlético, daqui a pouco a gente volta para falar mais do Cruzeiro. A Edmar tem uma bomba hoje. Na Cidade do Galo, a pergunta é: quem será o atacante titular contra o Atlas amanhã no Horto? É a principal pergunta, é a que todo mundo faz, inclusive a torcida anda fazendo. A gente acompanha agora para tentar decifrar o mistério de Levir Coupe. Veja aí. Início de preparação para um jogo que se tornou chave. Não é nem porque a gente perdeu o primeiro jogo, é mais porque o jogo é em casa. E a gente não pode desperdiçar isso porque fora de casa é muito difícil você ganhar pontos na Libertadores. Então acho que o jogo é importante sim, a gente tem que pontuar em casa. Levir Coupe armou o time titular com 10 jogadores em campo. Isso mostra a única dúvida para o jogo contra o Atlas amanhã: quem joga no ataque. Lucas Prato e Jô estão contundidos. Carlos sofreu entorse no tornozelo diante do América no último domingo. Caso não se recupere, a única opção de ofício seria o atacante André. Cárdenas seria outra opção. Com ele no meio-campo, o Galo jogaria sem uma referência na frente, mas isso deve ficar mesmo para o segundo tempo. Não existe a chance dele começar jogando. Ele pode talvez entrar na partida, vou ver ainda, vou analisar, mas não existe a chance dele entrar jogando por enquanto. Voltando à questão do jogo-chave, após perder na estreia, o Atlas também deve pensar assim. É um time de muita qualidade que precisa vencer, né? Então acho que tropeçaram em casa, né, e vão querer tirar essa diferença fora de casa, né? Então a gente tem que ter muita atenção para que a gente não deixe a ansiedade tomar conta, para que a gente não tome as decisões erradas, para que a gente possa aí controlar a equipe do Atlas e fazer um grande jogo para que a gente saia com a vitória. Depois de Levir declarar por 2 vezes que falta espírito de competição ao time, jogadores com perfil de liderança, como o Victor e o próprio Leonardo Silva, podem chamar a responsabilidade. O futebol é de muita pressão e a gente não pode deixar a oportunidade passar. Temos que vencer em casa, mesmo sob pressão, mesmo vindo de 2 resultados negativos, né? Conversamos bastante fora de campo, mas é hora de colocar tudo aquilo que a gente está conversando fora de campo, dentro de campo, para que a gente possa crescer um pouco mais, né? E qualquer bola ser fundamental para que a gente possa sair vencendo, né? Muito bem, tá aí Léo Silva falando. A gente vai perguntar quem será o atacante. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para o Cristóvão Bonucci, da cidade de Ponte Nova, tá ligado aqui nos Donos da Bola. Ô Manula, quem será o atacante? Ou, de repente, eu vou mudar o sentido da pergunta. Quem você escalaria como atacante para o jogo de amanhã? Vamos por partes, né? Conhecendo bem o mestre Levir, é a 7ª vez que ele passa aqui por Minas Gerais, posso quase que afirmar que o Cárdenas não será titular. Infelizmente, no meu time ele entraria jogando, mas conhecendo o mestre Levir, ou ele vai optar pelo André Bebezão, que infelizmente a gente tem que dizer que não dá mais, né? O Bebezão chega, já deu, muito obrigado, pegar as coisas e tchau. Ou o que seria mais inteligente aí, voltar com o Carlos. Eu acho que o Carlos, mesmo não estando 100% fisicamente, pode render muito mais que o Bebezão, sem comparação. Só um detalhe sobre o Carlos aqui. Ontem uma fonte nos informou que o Atlético de fato está negociando, sim, o Carlos, até dando uma blindada para o negócio ter sequência e finalizar. O que não quer dizer que o Bernard venha, mas que o Carlos vai, a possibilidade é muito grande. Ô Juverci, quem você escalaria? Qual o time ideal? Aliás, o ataque ideal do Atlético amanhã contra o Atlas? Olha, eu entraria com o Cárdenas também. Acho que é a melhor opção que tem. Eu acho o Carlos um jogador fraquíssimo. O Carlos? Fraquíssimo, tá Carlos. Brincando, né? Carlos é fraco. Tá brincando. Carlos é um jogador fraquíssimo. Aí vem você e Edmar com aquele discurso. Taticamente ele é importante, ele
tem 20 anos de idade, ele tem que voltar, ele tem que ajudar, ele tem que virar goleiro, tem que ser o que quer que seja. Ele é fraco. É o Felipe 2. Carlos é fraco. Mas peraí. E o André tá fora de cogitação. Você vai falar O André vai falar que é craque. Você vai falar do Carlos, só uma Fora de pergunta cogitação. aqui. Então o técnico do Shakhtar tá maluco de ter pedido a contratação dele? Acho que sim. Eu acho Não sabe nada de bola. Eu não vou quebrar meu raciocínio, eu acho o Carlos Quebrar fraco. o raciocínio. Tô falando a Você verdade, já não falando o que tá eu penso. raciocinando, Tô, meu filho. tô Porque sim. de onde você tirou A isso? altitude te afetou. Vocês vão vir aquele discurso de sempre de falar assim, mas Que discurso? taticamente é um jogador importante. Que taticamente o que O cara vai ser importante que ele joga bola. Peraí. Então tá, agora deixa eu ouvir a Edmara. Edmara, sobre essa declaração de Juvecy, é polêmica. Péssima. Polêmica. Muito. Não invalida isso, isso Deixa eu deleta. dizer, a minha preocupação, quando o Everton traz essa informação aí que o Shakhtar pode levar o Carlos e o Bernard não vir, aí eu acho que realmente a gente começa a ficar preocupado. Porque você tem o Maxwell que não está rendendo ali na situação. Você tem o André que desiste, né? Aliás, ontem o Juca Kfouri, até agradecer que ele mandou uma mensagem pra gente, ele virou pro Levi no ar e falou assim: Levi, André não, por favor. Ô, gente, fora daqui, tá todo mundo vendo o que a gente tá vendo aqui. Não dá mais pra Jô, não dá mais pra André. O que me assusta e que eu falei que eu tinha preocupação ontem foi exatamente o que a gente viu no treinamento. Ele não só, obviamente, ele treinou com 10 pra ninguém ver o que queria fazer, mas o Marcos Suel estava no jogo, ou seja, não estava o Cárdenas. Eu entendo que o Cárdenas não está na sua melhor condição física, mas começa com o cara, depois vê como é que fica. O Dátilo precisa de alguém para ajudá-lo na armação, é necessário isso. E eu tiraria o Michael Suel, eu jogaria com o Carlos, eu jogaria com o Cárdenas. Eu acho que esse é o time. Olha, adoro o trabalho do Levi, acho injusto o que a torcida fez com ele no Independência, acho injusto, acho de uma memória curtíssima. Mas ele é teimoso. O que se fez, mas em alguns momentos ele tem uma teimosia em relação à mudança de jogador. O Cadu até brincava com isso aqui, então vamos falar tudo ao contrário para ver se ele entende. Mas essa teimosia dele, às vezes, pode custar pontos importantes no Independência. Eu não vejo o André fazendo uma diferença amanhã. Eu não vejo o Michael Suel fazendo uma diferença amanhã, porque ele nem jogar como ele deveria no seu posicionamento normal, que entrando pela diagonal, fazendo o jogo por ali, ele faz. Então, olha, para mim são assuntos encerrados. Se fizerem amanhã, você vai chorar lágrimas de sangue de Mara Oliveira. Eu não, Peraí que você vai falar. Mas antes de você comentar sobre o André, eu quero que ele, André, fale sobre o jogo de amanhã. Veja aí. Não vejo como última chance, não. Acho que é uma oportunidade que eu vou ter agora de jogar. Infelizmente, o Prato e o Jô se machucaram. Então, acho que é uma oportunidade que eu vou ter de jogar. E se eu jogar, eu vou procurar fazer meus gols. Aí, ó. O Júnior quer o Carlos. Ele quer o Carlos. Não, mas é claro, ele tá me bombardeando aqui. Obviamente, você quer o Carlos. Deixa eu te falar. Você quer o Carlos? Você quer o Carlos? A altitude te afetou. Não, Isso aí é evidente. Você quer o Carlos? A pergunta é essa. Ser o titular, sem dúvida alguma. André, até acredito, aquilo que o Manolo falou, pode começar. Mas para mim é um absurdo, não dá mais. Tinha que ser Cárdenas, Dátilo, Luan e Carlos. O menino não fez por merecer perder a posição, ele passou mal por toda essa situação, mas isso não invalida em nada. É um cara importante, pode jogar mais dentro da área. Aí ninguém fala do Messi. Não, o Messi é bonitinho quando ele dá uma canudada. Agora o Carlos passa mal ou a coitado do cara. Não, para, gente. Vamos parar com isso. Não conseguiu jogar. Agora, 2 detalhes, viu, Everton? Tive a oportunidade de conversar ontem com o Levi e outras pessoas da diretoria do Atlético. E aí, a primeira coisa, o Levi está acreditando, assim como eu, que amanhã a postura do time vai ser muito diferente. Então, amanhã, outro Atlético. Conversei muito sobre isso com ele. Falei, Levi, primeiro que eu entendo, claro, muito jogador sem ritmo, não era o time ideal. Ele falou, quarta é diferente. Mas a mudança ele já sentiu. Como que ele sente assim de um jogo para outro? Que o espírito, ele reclama no domingo, se o Levi não acreditar, quem vai acreditar? O time vai ser diferente. Não é o time que atuou, não são aqueles jogadores que entraram contra o América. Agora, outra coisa. Conversando também com pessoas da diretoria, a minha convicção, por tudo que eu vi, vem jogador aí, tá? Então o Atlético vai buscar reforço. E não é o Bernard? Vem jogador aí. Acho que não. O Bernard é aquilo que pode estar próximo, a gente falou aqui, colocou essa situação há mais tempo, mas, para mim, está pintando mais alguém. É que o Shakhtar não quer. Isso claramente. Tem mais gente para vir pelo que está acontecendo?
É necessário. É que o Shakhtar não quer pagar o salário do Bernard e isso pode inviabilizar, que é muito alto. Eu posso tecer uma crítica direta aos dois amigos aqui? Porque eu tô vendo nos comentários passando na tela ali, muita gente concordando com o que eu falei que o Carlos é fraco, e os dois não justificaram até agora por que eles acham o Carlos bom. A maioria é cruzeirense falando mas ali. Vocês me criticaram, mas vocês criticaram. O Carlos é tático, corre o tempo inteiro, chega, ele tem um problema, ele finaliza mal, precisa amadurecer com relação a isso. Precisa sim, é um cara importante, aparece, incomoda, joga pro time, puxa a marcação. Aí você quer o quê? Que ele faça o quê? Quem que é bom pra você? O André? O Cárdenas. Você acha que o comentário do Júnior Brasil com respeito ao Carlos é meio vaselina? É óbvio que é. É claro que é, óbvio. Conheço o Júnior Brasil é de muitos anos no Brasil. Tá dando aquela escorregada. Joga tanto que o Atlético tá querendo vender ele já. Por quanto? Excelente. 5 milhões de euros é mais um empréstimo do Bernardo. Vá com Deus. Vá com Deus. Cárdenas titular absoluto no Atlético. Mas uma coisa tem a ver com a outra, Deixa eu pegar um gancho em cima do comentário do Brasil, que pode ter passado desapercebido. Eu também tô com esse sentimento aí que tá vindo jogador pro Atlético. A gente que convive um pouquinho nos bastidores e fica sabendo de algumas negociações, eu acho que, eu digo mais, além do que o Brasil falou, acho que esse jogo do Atlético contra o Independiente Santa Fé na Colômbia, talvez o Atlético dê uma chegadinha em Cali, que é ali perto, tem um bom jogador, vamos aguardar. Olha, aconteceu agora em janeiro, o Sul-Americano Sub-20, tem um jogador colombiano que se chama Jason Lucumi, do América de Cali, que é um senhor jogador. É um excelente jogador. Como é que é o nome da criança? Jason Lucumi. Não é Locomia. Mas que características que ele tem? Ele viria para fazer o quê? Ele é o camisa 10. Mas aí você tem o Cárdenas, aí você tem o Dátulo, pode jogar, aí você tem o 10. Aí você traria o Dátulo mais para trás, colocaria o Cárdenas mais na frente, colocaria esse menino na armação da equipe, é isso? Você tem que ter mais opção. Não sei se esse jogador está na mira do Atlético. Né? Ele tem 19 anos. Ele é muito novo, é um jogador de investimento. Mas não seria um investimento tão alto. Com relação ao Cárdenas, como a gente estava falando, conhecendo o Levi, acho que ainda vai demorar um pouquinho para o Cárdenas ganhar o espaço dele. Ele não tem condição, isso foi até colocado. A questão física ainda pesa para ele, por isso que ele não está sendo utilizado como muita gente gostaria. Mas eu entendo, se você consolida o resultado no primeiro tempo, tira o cara mais fácil defender. Mais fácil defender, isso é óbvio. Você constrói o resultado do primeiro tempo, defendendo o segundo é muito mais fácil. Sem dúvida. Agora, porque saindo o Cárdenas do time, por exemplo, no segundo tempo, e ele armando um time com o Dátulo na armação, abrindo jogadores de velocidade, ele não perde a ofensividade e poupa o cara. Agora, uma coisa que a Edmara falou que eu acho muito importante também, inclusive eu tive a oportunidade de assistir o jogo do Atlético contra o Colo-Colo com o Júnior Brasil, a gente comentava sobre isso. Na minha opinião, eu acho que está havendo uma cobrança exagerada e uma cornetagem a mais em cima do Levir, e isso não é legal. Acho que a torcida do Atlético, esse momento é que o time precisa da vitória, os 3 pontos amanhã são fundamentais. A torcida tem que se unir, tem que apoiar o time, tem que apoiar quem entrar em campo. E para ser o 12º jogador, deixar as críticas, caso não venha o resultado, para a gente poder... Mas não é... mas eu não acho que seja... Gente, mas peraí, como é que isso pode chamar a atenção de vocês? O torcedor é passional. Não, mas ele está pedindo para o torcedor jogar com o time mas isso a torcida nunca deixou de fazer. É passional, mas é a gente, inclusive, está falando de torcida, o pessoal de rede social parece que às vezes esquece até o momento o que está rolando. É muita informação, é muita coisa. Vocês não falaram do problema da briga da torcida do Atlético. Foi falado na rádio, estão falando aqui, então realmente não... É coisa demais, os dois da Libertadores. Teve briga assim na torcida do Atlético, teve confusão. A gente não se omite da informação, porque é para Atlético, é para Cruzeiro. Não, nosso compromisso aqui é com a verdade. Agora, é muita coisa, tem hora. A gente está com a Libertadores, teve clássico, teve jogo sábado. Então, apenas isso. Às vezes tem hora que a pauta é cheia, não é para, tem que blindar a torcida. Que bobagem, para. Quando fala torcida do Atlético, dá a impressão que foi no estádio inteiro. Foi atrás do gol, a torcida organizada onde fica a loucura. E foi falar, todo mundo citou. É por isso que às vezes a gente cita aqui uma ou outra torcida de Atlético ou Cruzeiro que não se mete em confusão. Você está entendendo? Porque para mim, eu não sei o que vocês pensam, não tem só bandido no meio. Eu conheço uma pá de gente que faz parte que não é bandido. Então você não pode generalizar. É que nem quando o cara fala, porque a imprensa mineira é isso, aqui. Não, imprensa mineira, vírgula.
Né? Você pode olhar para um e não achar que seja sério, você pode olhar para outro e não achar que seja um cara que mereça a sua atenção, você generalizar, e eu acho que a gente tem que ter o mesmo papel de não generalizar. Mas essa questão de briga também, Everton, é um pouco complicado. Às vezes, atrás do gol, tem um cara que às vezes tá um pouco chumbado, aí encosta no outro, aí derruba um copo d'água. Aí o Conceição perde a bola. Aí o cara fala assim, esse cara é fraco. Não foi nem pelo time, às vezes nem é por conta do time. Justamente, eu já presenciei inúmeras vezes briga de torcedor, porque não tem nada a ver com o time. Às vezes um cara não crespou com o outro ali, o pau quebrou e essa briga na torcida, tem que punir o clube, acabar com a torcida. Na verdade, o América é mandante do jogo, se o América denunciar, pode haver algum tipo de problema, sem dúvida. Agora, policiamento. O policiamento é que coíbe a briga. Agora, policiamento depois que o pau canta, chega, vem... Não adianta. A gente fala isso aqui há muito tempo, eu acho que todos nós. A polícia evita a briga, inibe. Mas cada vez mais, isso para mim é um grande mistério, só em grandes eventos de um outro jogo, a polícia está diminuindo. A polícia está se tornando virtual. É mais difícil a polícia, como antigamente você tinha, era cordão, era negra, era 50 camaradas lá no ali, mas hoje não. Aí você vê 4, 5, não tem jeito. Não há uma prevenção. Segurança privada está tomando conta, Júnior Brasil. Não adianta. A segurança privada está tomando conta. Deixa eu dar um recado aqui, vem cá. Bom, vamos acalmar os ânimos agora, que eu preciso falar um recado. E o recado é muito sério. Presta atenção, meu amigo telespectador. Você se preocupa com sua segurança, com a segurança do seu carro, com a segurança da sua família. Sei que você passou aí boa parte da sua vida trabalhando duro para conquistar o seu carro, sua motocicleta e quer fazer uma proteção. Porém, o valor de uma proteção do veículo ou da motocicleta é muito caro. É muito caro, eu sei que é. Só que agora isso acabou. Né? Porque era caro, agora não é mais. Você pode adquirir a proteção do seu veículo ou moto e somente a Socicar tem preço, qualidade e toda a segurança para você. E, inclusive, agora vai ligar o 3353-4540 para todo o estado. 31 é o código 3353-4540. Benefícios a partir de R$ 15,50 por mês, é muito barato. E um detalhe, a proteção é total do seu carro, da sua moto, até 300 cilindradas contra, preste atenção, furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer fenômeno da natureza, além de assistência 24 horas em todo o Brasil. Manula foi assistir ao Brasil de Pelotas e Juventude, o carro estragou lá, ele ligou e rapidinho foi resolvido o problema. Vem cá, Tanguy, me dá o checão, deixa eu mostrar aqui. É um desconto de R$ 50, está aqui o cheque, só para quem ligar agora e falar que está assistindo os donos da bola, terá um desconto de R$ 50 na proteção. Olha o checão aqui, é a proteção, tranquilidade e satisfação. Somente a Socicar pode oferecer isso, só que você tem que ligar agora, 3353-4540. A Socicar é uma parceira Help Assistência 24 horas. O carro quebrou, o carro foi roubado, o carro apresentou algum tipo de problema, assistência 24 horas, Help Assistência 24 horas com a Socicar Proteção Automotiva 31-3353-4540. Não perca tempo e nem o carro e muito menos a moto. Ligue agora e proteja o seu bem. 3353-4540. Eu vou para um rápido intervalo, 2 minutinhos só. Segura, Tanguy, e eu volto já já.